Por que Jesus escreveu na areia? Na passagem bíblica no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, vejam o que diz a Bíblia. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Na história, os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher apanhada em adultério, colocando-a diante dele e questionando sobre a punição apropriada, de acordo com a lei de Moisés. Eles esperavam pegar Jesus em uma armadilha, forçando-o a escolher entre apoiar a lei e ordenar a execução da mulher ou negar a lei e parecer contrário às Escrituras. Diante desse desafio, Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo, enquanto os acusadores insistiam em obter uma resposta. Depois de algum tempo, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Então ele se abaixou novamente e continuou a escrever. O texto bíblico não especifica o que Jesus escreveu, e a quantidade exata de palavras não é mencionada. Contudo, a resposta de Jesus provocou uma reflexão profunda nos acusadores, que começaram a se retirar, começando pelos mais velhos até os mais jovens, deixando apenas Jesus e a mulher diante dele. Essa narrativa destaca a sabedoria e compaixão de Jesus, mostrando sua habilidade em lidar com situações difíceis e desafiadoras. Mesmo que a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre o conteúdo das palavras escritas por Jesus, a mensagem principal do episódio enfatiza a importância da misericórdia, do perdão e da autorreflexão. Após a retirada dos acusadores, Jesus permaneceu ali, ainda escrevendo na areia. A mulher, percebendo que não havia mais ninguém para condená-la, levantou os olhos para Jesus, que lhe dirigiu palavras que ecoariam através dos séculos. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus concluiu: Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa história ilustra não apenas a compaixão e a sabedoria de Jesus, mas também revela a natureza transformadora do amor divino. Jesus não apenas perdoou a mulher, mas também a incentivou a seguir um caminho de retidão, a abandonar o pecado que a havia colocado em apuros. O episódio na areia não apenas desarmou os acusadores, mas também deixou uma lição eterna sobre a importância da empatia, da graça e da autorreflexão. As palavras escritas na areia, embora não reveladas no texto bíblico, simbolizam a capacidade de Jesus de tocar corações de uma maneira pessoal e profunda, desafiando as convenções humanas em favor de uma compreensão mais profunda da justiça e do perdão. Essa passagem continua a ressoar como uma poderosa história de redenção, lembrando-nos da capacidade transformadora do amor divino e da chamada à mudança e à busca pela retidão. A notícia sobre o incidente naquele dia espalhou-se pela região, e muitos começaram a se questionar sobre quem era verdadeiramente aquele homem chamado Jesus. Seus ensinamentos, seus milagres e a maneira como lidava com situações desafiadoras começaram a atrair pessoas de diversas origens. Enquanto Jesus continuava sua jornada de ensinamentos e curas, a história da mulher pega em adultério permanecia viva entre seus seguidores. Muitos passaram a compreender que o propósito de Jesus não era apenas expor a hipocrisia dos líderes religiosos da época, mas também oferecer uma nova perspectiva sobre o perdão e a graça divina. Aquilo que Jesus escreveu na areia naquele dia tornou-se um símbolo de mistério e significado profundo. Alguns pensavam que ele poderia ter escrito os pecados específicos dos acusadores, enquanto outros acreditavam que as palavras escritas eram uma expressão simbólica da lei de Deus. A verdade, contudo, permaneceu escondida, como se as palavras na areia fossem destinadas a permanecer um mistério, ressaltando a natureza transcendental da mensagem de Jesus. A história da mulher e das palavras na areia continuou a ecoar ao longo dos séculos, desafiando as gerações a refletirem sobre a compaixão, o perdão e a busca pela verdadeira justiça.
A mensagem de Jesus não estava apenas limitada àquele momento específico, mas transcendia as circunstâncias da época, impactando vidas e transformando corações por gerações a fio. Assim, a narrativa da mulher pega em adultério e das palavras na areia permanece como um testemunho atemporal do poder do amor e da misericórdia divina, inspirando as pessoas a buscarem uma vida de retidão, compaixão e perdão, seguindo os ensinamentos daquele que um dia escreveu na areia e trouxe luz aos corações. À medida que os dias passavam, a fama e a influência de Jesus continuavam a crescer. Multidões se reuniam para ouvir seus ensinamentos, testemunhar seus milagres e experimentar a graça que ele oferecia. As palavras de perdão proferidas naquele episódio na areia ecoavam nos corações das pessoas, desafiando concepções tradicionais e inspirando uma busca mais profunda pela verdade espiritual. Jesus, com sua compaixão infinita, continuou a atrair não apenas os excluídos e marginalizados, mas também aqueles que se consideravam justos e piedosos. Seus discípulos, muitos dos quais tinham sido testemunhas da cena na areia, compartilhavam as lições aprendidas naquela ocasião, propagando a mensagem transformadora de amor e misericórdia. Confrontando as autoridades religiosas da época, Jesus desafiava as estruturas estabelecidas, convidando as pessoas a olharem para além das aparências e a se voltarem para a verdade interior. Enquanto as palavras escritas na areia permaneciam um enigma, a essência da mensagem de Jesus tornava-se clara. A busca pela justiça divina estava intrinsecamente ligada à compaixão e à disposição para perdoar. A história da mulher na areia não era apenas um evento isolado, mas um capítulo revelador na narrativa mais ampla da vida de Jesus. Conforme ele se aproximava de sua missão final, a mensagem de amor e perdão tornava-se ainda mais urgente. A imagem daquelas palavras na areia, embora não decifrada por todos, permanecia como um símbolo vívido da compaixão divina que transcende as falhas humanas. Ao longo de sua jornada, Jesus encontrou resistência e oposição das autoridades religiosas, mas também encontrou corações abertos e receptivos. Pessoas quebrantadas, cientes de suas próprias fraquezas, eram atraídas pela luz que ele emanava. O episódio na areia serviu como um divisor de águas para muitos, levando-os a questionar suas próprias atitudes e a abraçar a mensagem redentora. Chegou o momento em que Jesus enfrentaria desafios ainda maiores. Sua paixão e crucificação se aproximavam, mas a semente plantada naquela areia começava a germinar nos corações daqueles que haviam testemunhado e compreendido a profundidade do amor divino. Os eventos subsequentes revelariam ainda mais o propósito transformador de Jesus para a humanidade. Conforme Jesus se aproximava do momento crítico de sua paixão, a mensagem das palavras na areia ecoava em cada passo que ele dava. Seus ensinamentos tornavam-se mais intensos, suas parábolas mais reveladoras. Os discípulos, inspirados pela compaixão demonstrada naquela cena marcante, buscavam compreender a profundidade do propósito divino que transcendia as palavras escritas na areia. Essa narrativa ressoa como um chamado à reflexão constante sobre nossas próprias ações, incentivando a busca por uma vida de compaixão, perdão e justiça. Assim, as palavras na areia, mesmo que não reveladas, permanecem como um convite para que cada indivíduo examine o próprio coração e encontre a verdadeira luz que Jesus ofereceu àquela mulher e a todos que buscam o caminho da redenção. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta palavra de Deus? Comente aqui no nosso canal e fiquem com Jesus. Amém.